Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, queridos, queridas. Tá chegando, né, Thaís? Boa noite, boa noite. Vamos chegando, queridos. Olá, queridos entrando, coisa linda. Claudinha, Gegel, Giana, Thaís. Ei, Nath, tudo bem, querida? Bem-vindas. E aí, agora nessa véspera, né? Véspera não, né? Já chegando o dia dos namorados e a gente tá com esse tema bomba aqui, né? Para falar, né? Sobre o abandono, como isso tem tudo a ver com a relação amorosa, né, gente? Vocês já sabem, né? Senão não estariam aqui à toa, assim, né? Thaís, querida, Thaís Olímpia, bem-vinda. São tantas Thaís aqui, ó. Vou fazer um time de Thaís, gente. Olha só, vou colocar no final para nós, Gegel. Marisa Monte. Gente, que coisa linda vocês aqui para refletir comigo sobre esse tema do abandono, né? Que coisa impressionante quando começamos a estudar as feridas emocionais. Esse tema me toca tanto, gente, porque através desse conhecimento eu percebo tanto que eu amadureço, né? E é tão gostoso poder partilhar com vocês aquilo que eu vou aprendendo, né? Aquilo que também vai modificando na minha vida, né? E receber também o feedback de vocês é delicioso. Quantas pessoas mandaram perguntas, colocaram o seu problema pessoal aqui, né? Então, queridos, ó, todos que estão aqui acho que me conhecem, mas para quem vai assistir essa live depois e ainda não me conhece, eu sou Renata Vasconcelos. Eu sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica, especialista em constelações familiares e eu trabalho muito, né? Quem me conhece sabe, com a criança interior, já ministrei cursos sobre isso e atualmente atendo na clínica individualmente e temos agora uma novidade que é o grupo da segunda-feira. Gente, que orgulho eu tenho desse grupo. É um grupo de terapia sistêmica, né? E vocês sabem que a terapia em grupo, né, gente, já falei por aqui, ela realmente faz a gente avançar muito, mas muito mesmo. Então, quem já fez terapia individual, se experimentar de grupo, vai ver o que eu estou falando. Então, é muito gostoso esse trabalho, você está convidado. Então, quem quiser participar deste trabalho em grupo, dessa terapia sistêmica, que tem tudo a ver com o que eu estou ensinando e falando aqui, vocês podem mandar um direct para mim, tá? E eu vou mandar todas as informações. Aí, meu querido, pode ficar lá na aula, que tá tão boa. Aproveita lá. Gente, olha só. Meu trabalho está sendo muito dedicado à maturidade emocional, né? E aí, nós começamos um estudo através do livro da Lise Bourbon, né? Que são as 5 feridas emocionais. Junto com esse estudo, eu estou trazendo, né, aquilo que é importante dentro da constelação familiar e dentro da psicologia sistêmica também, tá? Então, nós começamos a falar sobre 5 feridas emocionais. A primeira foi a rejeição, né? Semana passada. Hoje falaremos sobre o abandono. E a próxima será a humilhação, depois a humilhação, depois a traição e a injustiça. Então, queridos, o que isso tem a ver com a nossa vida, no nosso particular? Todos esses trabalhos, essa capacidade de olhar para dentro das nossas feridas é o grande caminho de cura, de salvação, aprender o manejo dessas emoções, como tratar essas feridas para que a gente possa ter mais paz na vida, possa ter possa ter mais autenticidade, possa ter relacionamentos felizes, né, com leveza. Então hoje nós vamos falar um pouco dos relacionamentos, porque nós estamos chegando aí com o Dia dos Namorados, e esse tema do abandono, ele
realmente pode destruir um relacionamento, não é verdade? Então vamos lá. Na semana passada eu disse para vocês que a Lise, no livro dela, diz que as feridas emocionais se assemelham às feridas físicas. Porque quando você tem uma ferida física, você vai lá, você trata, né? Você passa ali uma pomada, um metiolate, você bota um band-aid, esse band-aid é a proteção. E na ferida emocional, a gente também coloca uma proteção. Qual que é a proteção que a gente coloca na ferida emocional? É a proteção da máscara. Eu vou explicar para vocês o que é máscara. A máscara é uma defesa para que eu não sinta de novo essa dor, né? Então, por exemplo, qual é a maior dor do abandono? De quem sofre com a ferida do abandono? É o medo da solidão. Então, para que eu não sinta essa solidão, eu vou vestir uma máscara. Eu crio uma máscara, um jeito de me relacionar com aquilo. Então, é assim. Semana passada falamos da rejeição. Se eu tenho uma ferida da rejeição, a minha defesa vai ser sempre o escape. Eu vou ser um escapista, né? Então você sai daquela situação e muitas vezes você não ocupa o lugar que você precisa de ocupar. Então, todas essas feridas que nós estamos falando, eu estou dando para vocês a oportunidade de conhecer qual é a máscara, a defesa que a gente usa para não ter que lidar com isso, né? E qual o caminho de cura. O fato é, gente, que a máscara, além dela não resolver nada, ela nos faz sofrer, ela nos manda para mais repetição, sabe? Da própria ferida. Então, vamos lá. Quando a gente está falando da defesa e da máscara, quando a gente fala da rejeição, nós estamos falando da máscara do escapismo, né? E você vai saindo pela tangente, vai se escapando. Quando falamos do abandono, nós estamos falando da máscara da dependência, tá ok? Na humilhação, nós estamos falando da máscara do masoquista. Quando falamos da ferida da traição, estamos falando da máscara do controle. E quando falamos da ferida da injustiça, estamos falando da máscara da rigidez. Esses assuntos sobre feridas emocionais, existem tantos outros também teorias emocionais com outros nomes, tá, gente? Mas eu estou trazendo esse estudo porque eu acho ele prático, ele é dinâmico, ele é gostoso da gente escutar e ajuda bastante, né? Então, a gente precisa muito amadurecer para poder entender uma coisa, que não são as pessoas, gente, que nos ferem, não são as pessoas que nos machucam. Elas apenas tocam na nossa dor, tocam naquela ferida e às vezes a ferida se abre, não é? Então, se você tem uma ferida da rejeição que você traz lá da sua infância, quando você está num lugar e alguém não te dá atenção, ou você se sente excluído de um grupo, aquilo vai de alguma forma abrir de novo. E você vai ter a tendência de reagir como? Usando a máscara, né? Você vai escapar daquilo ali de alguma forma. Mas quando você escapa daquilo, você continua com dor, entende? Por isso que a máscara não ajuda em nada. Então é assim, a gente precisa entender que nós é que somos responsáveis por essa dor. É como diz a música da Marisa Monte, né? A dor é minha, não é de mais ninguém, né? Isso, Thaís. Ela aciona a dor que já existe. Então, queridas, olha só. Eu vou dar um exemplo, que semana passada nós falamos da rejeição e muita gente ficou tocado por essa ferida. Eu sei que muitas pessoas têm essa dor. Ela é a primeira ferida. Por quê? Porque ela é a primeira ferida porque ela mexe no nosso direito de existir. Quando você sente que você não é aceito, a sensação é: eu não tenho direito de existir, eu não sou importante, eu não sou confirmada, eu não existo, entende? Então, essa é a primeira ferida porque ela mexe na nossa essência, ela mexe no ser, né? Então, eu vou falar para vocês hoje uma coisa muito importante que talvez eu não falei aula passada. Como o caminho de cura da rejeição, ele é ocupar o seu lugar,
Muita gente ficou sem entender, eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, se você tem a ferida da rejeição e você está numa turma e todos estão conversando, de repente você começa a contar uma história e alguém vem e te atravessa. Alguém fala em cima da sua fala, te interrompe. Se você entra na dor da rejeição, na sua dor, você simplesmente se cala, não fala mais nada, é o escape. E diz, tá vendo? Nada do que eu falo é importante mesmo. Eu não sou uma pessoa interessante, já vai para aquela dor. E aí você não fala mais nada. Você ficou na rejeição, percebe? Você ficou na máscara, na rejeição. Você não resolveu nada. Mas se depois que aquela pessoa que te atropelou fala, né? Às vezes está ali no calor da emoção, você diz, gente, então como eu ia dizendo, aí você ocupa seu lugar, entende? E é um esforço que você tem que fazer, porque a vontade que você tem é de escapar, é de não ficar ali. Eu vou contar para vocês uma história de um grupo que eu participei, e eu entrei muito depois que o grupo já estava formado. De forma que eu cheguei ali, as pessoas já tinham seus subgrupos, né? Com quem faziam trabalhos, com quem não fazia. E eu me senti completamente excluída nesse grupo. Eu pedi ajuda, as pessoas não se dispunham. Né? E um dia nós fomos para uma reunião do Zoom com a professora. E quando chegou nessa reunião, fizemos todo um trabalho, depois dividiu a gente em salas, né? Quando eu fui para a sala, gente, uma pessoa abriu a sala e disse assim, não, nós já estamos, aqui já tá completo, não queremos mais ninguém. Aí eu falei, mas me enviaram para cá, não, nós vamos te agradecer. Gente, todo mundo tinha um grupo e eu não. Vocês imaginam que lugar que eu entrei? Eu já sabendo que eu tinha essa ferida, né? Ok. Eu cheguei, aí todo mundo fazendo, e eu sozinha lá, o Zoom caladinho pra mim, né? E eu aí, gente, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava com raiva, se eu falava, eu vou deixar esse grupo, nunca mais apareço por aqui, porque é assim, olha, é a nossa criança, né? São as primeiras emoções que vêm à tona. E olha, vou sair. O que eu estava fazendo? Escapando. E aí, respirei, acolhi minha criança e perguntei para mim mesmo que parte minha é essa? O que eu poderia fazer de diferente? E aí, gente, quando todo mundo voltou, as pessoas começaram a conversar, eu fui no chat e escrevi, eu preciso de ajuda, eu sou nova no grupo, entrei no curso bem depois e eu preciso que alguém me dê algumas orientações ou faça alguns trabalhos comigo. Como a professora estava lá, ela leu o que eu estava escrevendo. E aí uma meia dúzia de puxa-saco começaram, eu te ajudo, eu isso, eu aquilo. Perceberam, gente? E ali eu marquei o meu lugar, o meu território. E eu fui até o fim e fiz o curso. E várias situações eram excludentes no grupo, mas foi para mim, eu agradeço hoje, porque essas pessoas me mostraram essa ferida e eu pude tratar. Entende? Então a gente vai aprendendo a como administrar as nossas emoções, como o manejo delas com a nossa criança interior, amadurecendo e saindo fora da máscara, ok? Então, por que eu estou começando a falar da rejeição de novo? Porque a rejeição e o abandono são duas feridas muito próximas e às vezes as pessoas confundem as duas, sabe? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já confundiram? Como é que é para vocês a ferida do abandono e da rejeição? É claro para vocês? Vocês conseguem diferenciar, gente, uma coisa da outra? Ou não? Você acha que você tá mais próximo da ferida da rejeição ou a ferida do abandono? Ó, a Thaís tá dizendo que consegue sim diferenciar, né? Ó, a Lilith já tá dizendo que não. A Ana Maria dizendo que não, ótimo. Então eu vou mostrar para vocês o que é. Ó, a Patrícia está dizendo, elas são bem parecidas, parece que interligadas, mas dá para diferenciar. Isso, Patrícia, isso. A Patrícia dizendo que o dela é mais rejeição, Thaís é mais o abandono. A outra Thaís Sancler dizendo eu sou mais rejeição. Então,
Vocês vão ver como elas estão interligadas, sim. A Thaís Olímpia dizendo abandono, a Neuza, tá difícil diferenciar, né, Neuza? Tá bom. Vou mostrar para vocês. Gente, olha, quando a gente fala em rejeição, você vai pensar em afastar, repelir, recusar, excluir. É assim que a gente se sente. Que alguém está te afastando, está repelindo você, está te excluindo de algum lugar. Essa é a sensação, né? E que você não faz parte, que você não pertence, entende? Você não tem um lugar no coração dessa pessoa, destas pessoas. Então, vocês percebem tanto que é uma ferida dolorosa, né? Porque é uma ferida de exclusão e ela mexe no seu direito de existir. Agora, o abandono já são outras palavras. O abandono é largar, é deixar, é não cuidar. Olha, eu largo você de mão, eu não cuido de você, sabe? Eu te deixo para lá. E aí a criança pequenininha sente isso, né? Que ela foi abandonada. E a diferença é o seguinte, na rejeição, vamos pensar numa mãe, né? Que rejeitou o filho. Ela fala, eu não quero essa criança. Vamos pensar na mãe que abandonou o filho. Ela recebe o filho, mas de repente ela tem muita coisa para fazer, ela deixa o filho. Não, agora eu te deixo para fazer outra coisa, né? Eu te deixo porque o outro irmão nasceu e eu tenho que cuidar mais dele. É claro que a mãe não está deixando, a ideia não é essa. A questão é como nós, enquanto criança, como que nós fomos interpretando isso, entende? A interpretação também. Não digo que não aconteceu, aconteceu, mas a forma como a gente interpreta é que vai trazer toda essa conotação da ferida, tá, gente? Então, na rejeição, eu não quero. E no abandono, eu deixo você para isso. Eu deixo você para trabalhar demais, eu deixo você porque eu morri. E aí nós estamos pensando, gente, aqui no amor interrompido, tá? Quem gosta de constelação familiar, já me segue há algum tempo, conhece Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, né, o decodificador, vai entender o seguinte, que o amor interrompido é a mesma coisa do abandono, né? Só que o abandono quando você é pequeno, ali até uns 5 anos de idade. Então, o amor interrompido, ele é uma separação precoce do seu pai ou da sua mãe quando você ainda é muito pequenininho. E você ainda não tem uma formação, né? Um raciocínio lógico, abstrato, para entender que a mãe vai, a mãe volta, né? O pai foi trabalhar, ficou muitos dias fora trabalhando, mas ele vai voltar. Então, a criança muito pequenininha, ela não sabe. Por isso, não é adequado que os pais se ausentem por muito tempo fazendo longas viagens quando uma criança ainda é muito pequena, porque o que vai ficar registrado é a ferida do abandono. E vai haver ali uma interrupção do fluxo do amor, porque pai e mãe são aonde é por ali que chega o amor para nós. Então fica interrompido. E aí, não sei se vocês já viram uma mãe ou um pai que viajou durante muito tempo e voltou e a criança olha para eles assustada e eles falam, vem cá no papai, vem cá na mamãe, e a criança olha assim desconfiada. É isso que acontece com quem tem a ferida do abandono. Você cresce com uma desconfiança, você não entrega mais. E aí o bebê, a criança, ela não vem para o braço da mãe de primeira. Ela vai vindo, mas vocês vão notar ao longo da vida que o abraço desse bebê nunca, dessa pessoa, desse filho, ele nunca vai ser aquela entrega que ele tinha no começo da vida, por colo da mãe, percebe? Então, gente, a questão do abandono, ela é muito estudada na constelação familiar e a gente vê que é uma dor tão profunda que o que acontece? Essa dor do amor interrompido, que vem do abandono, o que acontece? Ela não te deixa caminhar para o amor, para a vida. Então você quer um relacionamento, você quer uma pessoa legal, mas quando você encontra essa pessoa, você dá um jeito de ficar se boicotando. Ah, não, mas essa pessoa também é assim. Ah, mas se acontecer isso e não for aquilo que eu estou pensando. Ah, mas se isso, se aquilo. Entende? E você vai abandonando as relações, uma a uma, muitas vezes para que você não seja abandonada.
Então, olha como é que é uma ferida. E é o único lugar que você tem mais chance de criar uma vida saudável, feliz, curando o seu sistema, é quando você vai para um relacionamento amoroso, vai para a vida, vai ter seus filhos, né, gente? Vai inaugurar uma família. Mas não, você fica ali achando que você ainda é a boa da relação. Ah, mas eu faço tudo por essa relação. Porque tem isso, né? Quem tem a ferida do abandono também vai querer cercar a pessoa de todo jeito. Para quê? Para a pessoa não ir embora. Então, geralmente se torna a grande da relação, ou se torna aquela pessoa que tem um apego grande demais ao parceiro ou à parceira, né? E ela fica numa dependência, gente, porque essa é a máscara, é a dependência. A pessoa não acha que sozinha ela vai dar conta, mas na relação ela é super arrogante. Ela fala, eu vou embora. Qualquer coisa ela fala, eu tô indo. É porque você não quer, é porque você prefere isso, porque você prefere aquilo outro. A mesma coisa que ela está dizendo para o marido, para o parceiro, ou pode ser o homem dizendo para a parceira, ela está dizendo para o pai e a mãe, porque isso não foi resolvido. Entende? Então, meu pai, minha mãe, vocês me abandonaram, agora é assim que eu vou viver. Nada vai dar certo aqui. E aí essa pessoa também não está com você à toa. Ela está ali também porque ela tem algo para trabalhar. Mas vocês dois podem crescer muito a partir da ferida de cada um. Vocês podem alinhar expectativas e podem se curar, buscar um trabalho juntos, né? Para o casal ou mesmo individual, porque, gente, não há nada, um presente maior que você pode dar para você mesmo do que curar suas feridas. E não há um presente maior que você possa dar para o seu amor, o seu par, do que aceitá-lo assim como ele é. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você aceitar o seu pai, seus pais e a sua história assim como foi. E você conseguir lidar com isso dentro de você, percebe? Então é isso, eu queria saber se vocês lembram de algum fato na infância, porque também pode ter negligências, maus tratos, abusos, tudo isso é meio que abandono também, né, gente? Como é que a mãe não viu isso, né? Como é que a minha mãe não viu que isso aconteceu, né? E aí a gente vai ver várias situações assim, por exemplo, a mãe precisou se ausentar no parto, né, depois do parto, ou o bebê teve que ficar no UTI, a morte de um dos pais, pai que trabalhava muito e ficava muito longe, pode ser com a mãe ou com o pai. Uma criança que é adotada, tudo isso a gente vai ver que pode existir ali a ferida do abandono. Alguém comentou aqui, ó, peraí que eu vou voltar, Thaís. Alguém comentou aqui, ó. A Thaís diz, quando tinha 6 anos, meus pais se separaram. Meu pai ficou 7 dias fora de casa. Lembro perfeitamente, chorei muito quando ele foi embora. Tá vendo? Aqui já começou, ó, né? A Simone tá dizendo, ótimo, Renata, mas preciso sair. Ah, que pena, se... Tudo bem. A Thaís está dizendo, essa ferida está correlacionada com a codependência? Ela, de alguma forma, ela está correlacionada com a dependência, porque a dependência emocional, né, a dependência de qualquer nível, a codependência, ela faz parte da dependência. Elas são dois lados de uma mesma moeda, né? Então, quando a gente fala do codependente, parece que ele é fortão, né? Que ele é aquele que dá tudo de si, que ajuda. Não, mas ele também depende. Ele depende da dependência do outro. Então, é uma dependência emocional. Então, sim, está correlacionado, sim. Alguém tem mais vivências assim que se lembra? Deixa eu voltar aqui. Quando nem sabemos que temos a ferida, descobrir na terapia e tudo reflete nos relacionamentos. Como corrigir? Isso mesmo, querida. Então, agora eu vou estar mostrando para você que, claro que você precisa de um processo terapêutico, já que você está no processo terapêutico, mas tem um passo a passo para esse caminho de cura, tá? Que eu vou contar aqui para vocês. A Deisa está dizendo, quando eu nasci, minha mãe estava desacordada e fui perceber esta ferida depois de adulta. Sim, a coitada da minha
não pôde nem me amamentar, a coitada da minha mãe. Pode ser que ela teve algum problema mesmo, né? Então, vejam, ali você já ficou desamparada, né? Ana Maria diz, meu irmão abaixo de mim nasceu com problemas de saúde. Minha mãe teve que se dedicar mais a ele e eu sobrei. Isso mesmo, Ana Maria. E às vezes o irmãozinho, né, no caso aí, ele nasceu com problema de saúde, mas mesmo se ele tivesse nascido, ele é um recém-nascido e a mãe se debruça para ele, né? Ela se ausenta para ir lá no hospital ganhar o neném. Depois ela volta com o neném. Aí ela fica com ele porque ela tem que amamentar toda hora. Então, a criança que já estava lá, né, o primeiro filho, ele pode sentir isso como uma ferida de abandono. Olha a Ingrid aqui. Quando eu tinha 4 anos, meu pai ficou hospitalizado por 40 dias em outra cidade e minha mãe acompanhando ele. Olha só que interessante, Ingrid, isso mesmo. E dá esse sentimento mesmo. Você já percebeu que você tem dificuldade de confiar, que você tem que estar muito no controle, né? Que é muito difícil você entregar o coração assim. Né? Às vezes não é nem por uma... Às vezes a gente pensa assim, eu tive uma decepção amorosa e por isso é tão difícil eu me entregar, eu confiar num homem hoje, mas às vezes vem muito antes, sabe? Às vezes não, né? Aquilo ali só, como eu falei, só cutucou a ferida que já existia, tá? Qual o passo a passo para sair deste abandono, dessa ferida, né? Tá, vou falar depois. Gostaria muito de resolvê-lo no meu interior, pois apesar de hoje em dia me relacionar bem com meus pais e não culpá-los mais por nada da minha infância, algumas feridas refletem no tipo de relação que atrai, com certeza, né? Meus pais se separaram mais de 7 vezes, se tornou mais leve ver meu pai partir do que estar em casa, que meus pais brigavam muito. Hoje ainda sinto dificuldade em amar integralmente um parceiro. Isso mesmo, querida. É isso mesmo, Laura. Tem que trabalhar muito isso, né? Ai, a Ingrid está dizendo exatamente é assim. Então, vamos ver. Vocês já lembraram fatos da infância que comprovam, né? Então, olha só. Alguém me perguntou também qual era a diferença, né, se podia haver, não é só qual era a diferença da rejeição com o abandono, mas me perguntou assim, se poderia existir alguém que trouxesse junto da rejeição a ferida do abandono também. E eu digo que pode, né? Mas aí nesses estudos, o que é que vai mostrando, né? Vai mostrando assim, que você precisa, através do autoconhecimento, perceber qual das duas feridas dói mais. É a ferida da rejeição ou é a ferida do abandono? Como eu expliquei o que é cada uma, não é tão difícil. Elas podem até vir juntas, mas quando é que você sabe que é uma e quando é que é outra? Então, nesse livro, a Lise Bourbon, ela aponta uma coisa bem determinista que não é muito meu estilo, porque a gente que é da psicologia, nós trabalhamos com uma coisa determinista, né? Mas a gente vê que tem um sentido, né? A gente não pode colocar isso uma regra, mas ela diz assim, olha, se é do mesmo sexo, se uma pessoa te repeliu ali, né? Você entrou numa situação de dor com alguém e essa pessoa é do seu mesmo sexo, é fato que é uma rejeição. Porque, para ela, a rejeição está ligada ao progenitor do mesmo sexo. Por exemplo, se você é mulher, é a sua mãe. Se você é homem, é o seu pai. Entende? Se essa pessoa é do sexo oposto, é abandono. Então, ou seja, as mulheres, né? Como tem maioria mulheres aqui, a ferida do abandono está muito mais ligada ao nosso pai. E vocês viram como que várias pessoas colocaram isso aqui do pai? Então, e eu lembro da minha mãe me contar que quando eu era criança, o meu pai viajava e ficava muitos dias fora. E quando ele ia viajar, eu tinha febre. Então, eu sofri muito. E eu lembro, gente, quando eu fui para terapia, minha primeira terapia, eu era novinha, e eu cheguei lá e disse assim, a terapeuta me perguntou, né, o que te traz aqui, né? E eu disse, eu vim aqui para trabalhar a morte do meu pai. Olha só a inocência. E aí ela disse assim, por quê? Seu pai já morreu? E eu disse, não, porque ele vai morrer um dia e eu não vou suportar. Então eu ficava a vida toda esperando perder meu pai. Além dele viajar, porque ele viajava no começo da minha, né, do início ali da minha primeira infância até os 5 anos, né?
ele era uma pessoa aventureira, estava sempre se arriscando muito, eu achava que sempre, qualquer momento, meu pai poderia morrer. Então, percebe? Isso ficou como um registro. É claro que meu pai não abandonou, é claro que não tinha nenhuma violência nesse sentido. Mas no coraçãozinho da criança ficou isso, né? E aí, gente, como é que eu fui para os meus relacionamentos? Vocês não têm ideia. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu vivi, né? E ainda hoje, não vou dizer que essa ferida não está aqui, mas como essa ferida existe, né? Eu sempre estou atento. O que eu estou fazendo? Estou atenta o tempo todo. Então, às vezes, eu estou aqui com o Paulo e eu percebo que eu coloco dificuldade em alguma coisa. Eu falo, minha ferida aqui, ó. Eu já estou procurando um problema, sabe? Para achar que isso. A gente tem uma tendência a fazer aquilo repetir. Porque a criança interior, né, a criança interna, ela busca repetir, repetir e repetir aquela situação de dor que ela viveu no passado. Para quê? Porque ela tem, né, inconscientemente, a gente tem uma ilusão de que é ali que você vai se curar. Dessa vez eu vou me curar. Agora pode acontecer isso, que dessa vez eu vou me curar. Mas não, você repete a situação e até retraumatiza. E esse tipo de postura, né, de quem sofreu abandono, é de muita cobrança no relacionamento com o outro, né, é de muita insegurança, às vezes a pessoa tá pronta para ir embora a qualquer momento, entendeu? Então, gente, é difícil conviver com uma pessoa assim se ela não se trabalhar. É preciso de desenvolver sua maturidade, porque tem coisas que você nem tem que falar para o outro. A dor é sua, é você que tem que cuidar dela, percebe? Então, aí, para quem estava me perguntando qual é o caminho da cura, eu já estou começando a contar. Primeiramente, se responsabilize. Para de ficar sangrando em cima das pessoas que não tem nada a ver com a sua ferida, né? E que é isso que a gente faz, porque a gente vai projetar coisas lá do passado com os nossos pais no companheiro, na companheira, tá ok? Olha só, a Lili está dizendo, meu pai era carinhoso na infância, mas me maltratou muito na adolescência. Rejeição ou abandono? Não sei se você registrou isso como um abandono. Você vai saber se você sente o abandono se hoje na sua vida você está vivendo isso aqui que eu estou falando. Você está num relacionamento, você não confia nas pessoas, você se sente insegura, né? Para fazer as suas coisas, você não acha que sozinha você vai dar conta das coisas, você tem um apego emocional na pessoa que você tem medo de perder, às vezes você tem um apego até material também, porque como o abandonado, né, ele, abandonado entre aspas, né gente, vocês entenderam, ele acha que ele teve que se virar sozinho, então às vezes ele vai se amparar nessas coisas também materiais, né? E aí nós temos que entender, gente, olha, então já falei para vocês que a Lise diz, né? Quando é rejeição tem a ver com o mesmo sexo, quando é abandono tem a ver com o sexo oposto. Então eu vou falar uma coisa linda para vocês agora, para vocês entenderem como isso aconteceu na nossa vida e que de fato essas coisas precisariam acontecer para que nós pudéssemos trabalhar nossa alma, aquilo que a gente veio fazer aqui para crescer, para se desenvolver, precisou viver tudo isso, passar tudo isso. Então, quando pensamos nos pais, muitas vezes nós ficamos com uma ideia do pai e a mãe que rejeitou, que abandonou, que não. Isso é algo que você precisa fazer as pazes com isso e entender que isso foi importante para o seu processo, tá? Que você veio aqui a partir desse homem, dessa mulher e que eles te abriram uma porta da vida. Eles te deram muitas limitações, mas eles te deram muitas possibilidades também. Então é aceitar o terreno o qual você nasceu e saber que você ainda assim as suas sementes podem prosperar muito, né? Então olha só, vou dizer para vocês uma coisa. O genitor do mesmo sexo, né? Dizer que o pai, para vocês que são mulheres, o genitor do mesmo sexo, desculpa, a mãe, né? Ela nos ensina a amar. E o genitor do sexo oposto, no caso vocês mulheres que nós, né? Que é o nosso pai, ele nos ensina a receber amor. Então percebe, gente?
Um eu aprendo a dar, com o outro eu aprendo a receber. E aí hoje nós estamos falando do relacionamento a dois, do medo de amar. Então deixe que esse amor, você perceba que isso que você recebeu lá no início da sua vida, a vida chegou até você, percebe? A luz da vida atravessou seu pai e sua mãe, chegou até você. Então você tem esse direito de existir, você está aqui, agora é a sua vez. Então pense que o amor vem de nós, gente. O amor vem de dentro de você. O sexo até pode vir do outro, mas o amor não. Então é preciso primeiro cuidar da nossa casa interior aqui, para que esse dar e receber, ele seja saudável, ele seja bonito, que você possa fazer uma história bonita com alguém. Você não tem que estar totalmente curado, mas você precisa de estar no caminho da cura, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês também a questão sistêmica agora. Olha, se a sua mãe foi abandonada pelo seu pai, você pode ter pego uma dor da mãe também. Entende que às vezes não é nem a sua dor, mas na constelação familiar a gente não adota um sentimento de um ancestral, de uma pessoa que sofreu? Então, você pode ter assistido esse seu pai indo embora e sua mãe ter ficado desconsolada ou muito triste. E aí o que você faz? Você pega a dor da sua mãe para você. Você adotou essa dor, tá? Eu já contei para vocês, né, a dor do amor, né, a dor de perder um grande amor. Eu contei isso num post, não sei se vocês viram, foi dessa semana, que a minha avó, né, eu era bem pequena também, acho que eu tinha uns 4 anos quando meu avô morreu. E a minha avó materna, era uma pessoa muito forte, né, sempre presente, um jeitão assim, um gênio muito forte. E nesse momento, gente, que o meu avô morreu, eu percebi, eu vi alguém chorando desesperadamente. E aí eu pequenininha, né, ninguém estava me vendo, eu entrei no quarto e vi, gente, a minha avó estava louca, desesperada, chorando, parecendo que ela tinha perdido tudo na vida dela. Aquilo foi tão traumático para mim, tão traumático, que eu penso que isso trouxe uma dor de abandono dentro da relação a dois para mim, né? Então, veja, você está sempre premeditando que algo vai acontecer se você não se trabalhar, né? Então, esse medo, ele pode vir também, essa dor, ela pode vir também de forma transgeracional, tá? E aí, olha, a gente fala que a máscara de quem tem essa dor do abandono é a máscara do medo. Desculpa, é a máscara da dependência. Então, pense só, eu não vou sentir esse medo de novo, né? E qual que é o medo? O medo de ficar só. Então, a máscara da dependência é assim, você fica dependente do apoio do outro, você acha que não vai conseguir fazer as coisas sozinha, que tudo custa muito, e aí você tenta muitas vezes agradar o outro para ele não ir embora, mas quanto mais você fica na cola, mais o outro vai escapar, porque a gente já sabe, né, pela constelação familiar, que tem uma lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Se um fica lambendo demais o outro, né, fica pegado demais no outro, e aí, gente, você tem que ver se você está fazendo isso é pelo outro ou se é por você mesmo. Porque as nossas feridas nos levam a agir de forma egoísta, disfarçada de amor, né? Totalmente, atitudes egoístas totalmente disfarçadas de muito amor. Prestem atenção nisso. Porque quando você perceber isso, o seu relacionamento vai mudar, vai melhorar. Então, olha, como se comporta uma pessoa que tem a ferida do abandono? Você já olha para você, eu olho para mim e a gente vai percebendo como que nós vamos fazer para lidar com isso. Primeiro, pode ser que a pessoa tenha um medo do nada, assim, né? Assim como lá na rejeição tem o pânico, né? Aqui também tem um medo, uma insegurança, né? Agora você imagina uma criança pequenininha que ela foi abandonada e ela está perdida. Como é que é a sensação? É a sensação de insegurança mesmo. E às vezes a pessoa fica desconectada, ela se perde, sabe? Para fazer as coisas, fala, eu tô perdida. A gente percebe a pessoa falando isso.
O apego afetivo, e uma coisa que é muito comum é a fragilidade emocional. É interessante, a pessoa às vezes fala chorando. Ela até fala assim, ai, desculpa, porque eu choro quando eu falo. Então a pessoa fica emocionada, não é teatro, né? Muita gente julga, fala que faz de vítima, não sei o quê, mas é uma ferida que ela sentiu quando criança. Ela realmente se sentiu vítima naquele momento, né? E aí vai levar um tempo para aprender, porque isso também foi aprendido com os pais. Ou o pai ou a mãe tinha um comportamento vitimizado também. Às vezes a pessoa tem até uma voz infantilizada, sabe? Então vejam como ficou congelado aí essa criança de 3, 4 anos, né? Às vezes traz uma coisa da autoestima e da autoconfiança bem peculiar, tá? E tem uma dificuldade na comunicação que é assim, você observa, né? Cada pessoa tem um jeito de comunicar, cada ferida emocional, você vai ver os tipos ali. Então, na ferida do abandono, a pessoa pede muito conselho para os outros. Já viram isso? Não sei se vocês já fizeram isso. Eu demais, já fiz isso demais. Eu pedia conselho para as pessoas. O que você acha disso e disso? Mas eu fazia do meu jeito. Então, a pessoa tem uma necessidade de ouvir a opinião do outro para ela colocar tudo, sabe, aqui e ter certeza do que ela está fazendo. Mas, gente, quem tem certeza de algo, a gente não tem controle de nada, né? Mas é a insegurança daquele que tem essa ferida, né? E a pessoa, às vezes, ela também, na comunicação, ela tem uma dificuldade em ser clara no que ela está falando. Às vezes, ela é prolixa demais, ela tem um discurso meio confuso, sabe? E você pensa até que não está entendendo, que a pessoa está viajando demais, mas não é. É uma falta desse aterramento mesmo, né? Porque quem ficou sozinho, quem se sentiu sozinho, quem se sentiu abandonado, fica com essa falta de aterramento, assim. É como o chão abriu nos meus pés. O que, que eu vou fazer? Imagina a criança pequenininha, né? Então, gente, qual é desses sintomas que eu falei aqui que você acha que é mais presente na sua vida? Aí, é a insegurança, é, é a dificuldade de confiar no outro, é o apego, né? A fragilidade emocional. Qual desses vocês acham? Eu sei que eu já vivi um pouco de tudo, sabe, gente? Mas é tão bonito quando a gente começa a trabalhar e vê a mudança, né? A gente mesmo não acredita depois. Ó, não tenho apego, resolvo tudo sozinha, creio que rejeição mesmo. Sim, mas esse resolver tudo sozinha também fala de uma dependência. É difícil explicar isso, sabe, Leite? Mas um dia eu ainda vou mostrar a vocês a diferença disso. Esse de resolver tudo sozinha também é um desamparo. A pessoa resolve tudo. As mulheres fortonas parece que resolvem tudo sozinha, mas dentro delas há um desamparo, né? E sim, eu aceito ele, só não atrai relacionamentos saudáveis mesmo. Tenho 36 anos, ok? Identifico a rejeição, mas tenho muito medo de amar, de me entregar, ok? Posso também ter a ferida do abandono? Sim. Se você tem medo de se entregar, né? Você pode também ter medo de ser rejeitada por essa pessoa. Mas provavelmente, né? É o medo de, depois que a pessoa já te aceitou, não. Pode ser o medo do abandono mesmo, né? Fico demonstrando amor a toda hora, Thaís tá dizendo, ó, tá vendo? É aquele apego, né, Thaís? Pede demais. Mando mensagem pra você. Ah, tá bom. Aí fica cobrando, né? Hoje eu tava com uma amiga minha, ela disse assim: ai, mas ele me manda pouca mensagem, Renata. Me manda só de manhã, e eu já achei aquilo um monte de mensagem, né? Ele me manda de manhã um bom dia e depois de dia, depois me esquece. Só à noite que ele liga pra mim. Eu falei: hã? Como assim? Tá ótimo isso. Quer dizer, a pessoa quer um bom companheiro, mas já tá esperando um Dom Juan.
Porque quem fica mandando mensagem para você o dia inteiro, vai ser um cara que é um cara galinha, entendeu? Um cara que é super galanteador. Nenhum homem sério fica mandando mensagem o dia inteiro para uma mulher, gente, pelo amor de Deus. Além de não ser nada, não ter nada a ver com o mundo masculino, isso, né? Isso não é bom, porque vocês têm que ter a individualidade, a vida tem que acontecer. Tudo, Thaís dizendo que é tudo, né? Ó, a Aline tá dizendo que é insegurança e fragilidade emocional. Ah, Nice, me identifiquei mais com a ferida do abandono. Olha só, né, Nice? Que interessante. Dificuldade, insegurança, a Beth está falando. Dificuldade de confiar e insegurança, a Ingrid está dizendo. A Lilith, custa deixar a pessoa com quem... Deixar ir uma pessoa com quem o relacionamento já naufragou. Ah, tá. Fica segurando, né? O negócio tá ruim, mas fica lá, né? Segurando. E aquela ideia que as pessoas falam, né? É ruim com ele, pior sem ele, né? O cúmulo do medo do abandono, esse, né? Porque a pessoa não pode ficar sozinha. Então, gente, o caminho de cura, é esse. Você aprender a ficar só, ficar bem na sua própria companhia. Ó, a Beth está dizendo que também tem dificuldade de confiar. A Neuza está dizendo, não consigo falar o que eu quero. Angélica dizendo verdade. Thaís, eu quero atenção toda hora. Ah, voltou, Simone, que delícia. A Lid dizendo, seguro dentro de mim, na verdade. É, isso mesmo, tá vendo? É fortuna, mas seguradora aí dentro, né? Fico sofrendo por amor, então. Então, é uma máscara também, sabe, Lilith? É uma máscara. E o que eu estou ensinando para vocês aqui agora é o seguinte, como vocês me perguntaram qual é o caminho da cura? É ter coragem de dar uma guinada aí e sair da máscara, né? Como que a gente dá uma enganada na máscara? Você começa a olhar para os seus sentimentos. Você começa a reconhecer e aceitar. Ah, isso aconteceu mesmo comigo. Eu tive muita raiva do meu pai. Eu tive muita tristeza porque ele não voltou. E sabe? E você vai naquele lugar de dor. Aceitar que foi assim. Aceitar que foi assim. É possível dizer que possa ter insegurança em outras situações é resultado desse abandono na infância? Sim e não. Também pode ser resultado de outras coisas, sabe? A relação banco... tá, banco é relação tranquila. Tudo cheio de BO. Ai, Thaís, tá uma graça aí. Gente, olha só, deixa eu andar aqui para mostrar para vocês o caminho de cura, então. Eu trabalhei com isso tanto, né, tanto nos meus cursos da criança interior e hoje no grupo também, no grupo que a gente trabalha a terapia sistêmica na segunda-feira, isso é muito trabalhado, essa maturidade emocional. Então, o primeiro caminho, o primeiro passo, gente, é aceitar os sentimentos negativos que você tá vivendo ou revivendo, né? Então, aquele sentimento negativo lá de trás, o que que você sentiu? Eu senti raiva, né? Me senti sozinha, me senti abandonada, desamparada, que dor, que ódio. Por quê? Né? Então, você tem que entrar em contato com esse sentimento. E aí, quando você entrar em contato com esse sentimento, você começa a perceber hoje os recursos que você tem. Então, você vai buscar, você pode acolher a sua criança, tá? Então, você está percebendo uma raiva, um choro que vem controladamente, você tá vendo as emoções no seu corpo ali, as emoções mexem com a gente, né? Então, você respira um pouco, para e acolhe isso. E percebe que foi assim. E aceita que foi assim, dá um lugar para isso. Porque o que é a máscara? A máscara você sai agindo, você não dá um lugar para isso. Você quer que se apegar no outro lá, dependência. Porque o outro vai resolver meu problema. Eu não dou conta. Tenta ficar com você, respirar e ressignificar tudo isso. Aí você vai buscar o olhar do adulto. Depois que você acolheu sua criança, você respira e você diz, ok, ok. E agora, o que eu posso fazer por mim mesma? Como é que eu posso fazer diferente? Entende aquele exemplo que eu dei lá da rejeição no grupo? Que eu queria sair do grupo e aí eu respirei e escrevi lá no chat, falei para a professora e pedi ajuda. Eu pedi ajuda. Eu me incluí no grupo. Vocês estão entendendo, gente? Que é fazer um movimento inverso. Então, se eu sou dependente,
Aqui eu estou na máscara da dependência. Se eu tenho medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, o que eu vou fazer? Eu vou buscar essa conexão comigo mesmo. E aí você vai falar para sua criança que você está aqui para ela hoje, sabe? Que você consegue cuidar dela, que você jamais vai abandoná-la novamente. Porque se você observar, você é a pessoa que foi mais se abandonando ao longo do caminho. Porque a tendência nossa é repetir o abandono lá de trás, entende, gente? E quando a gente vai percebendo, aí a gente começa a tomar conta da vida da gente. Como que eu me abandono? Ah, eu já me abandonei com as minhas finanças, eu já me abandonei, às vezes, não cuidando muito da minha saúde, eu já me abandonei, às vezes, em relacionamentos que eram muito bacana e eu não investi naquilo, eu abandonei aquela situação. Entende, gente? Procura entender o que você abandona. Hoje eu coloquei um post lá. Se você tem a ferida do abandono, saiba que você abandona também. O que você abandona? Projetos, ideias, pessoas, sonhos, uma série de coisas. O que você abandona? Quando você começa a olhar por esse lado, você vê que é uma via de mão dupla. Ah, e aí fica muito mais fácil de se cuidar. Então, você pensa que o outro está fazendo com você, mas você também está fazendo com os outros isso, inclusive com você mesmo. Então, aí nós estamos vendo que está todo mundo no mesmo caminho, todo mundo aprendendo, gente, né? Todo mundo aprendendo. Então, depois do segundo passo, que é o olhar do adulto, você pode olhar lá para a sua infância e ver o que aconteceu com meu pai lá. O que era aquilo, né? Aquilo lá era o quê? Ué, meu pai estava indo trabalhar. E eu realmente me senti sozinha, porque eu era muito apegada a ele, talvez. E aí você vai começando a olhar, tá, então quer dizer, eu estou trazendo aquela dor lá do passado para cá, e uma dor que foi uma interpretação também. Como eu posso interpretar isso diferente? Eu posso ressignificar. Como eu posso hoje deixar a minha criança, né, descansando, né, e deixar o meu adulto colocar aqui dentro de mim a minha mente e o meu coração no modo adulto. Não é a criança que tem que ficar operando, né, na frente ali, ó, conduzindo a minha vida. Mas o meu adulto, como é que eu posso fazer isso? O tempo todo você tem que respirar e olhar para as suas emoções. É uma educação emocional, gente, é como eu falei. Precisa de autoconhecimento, precisa de terapia, sim. Mas começa a perceber o que é que você está sentindo. Respira, olha o que eu estou sentindo, olha para o seu corpo. Aí, de repente, você pode sentir uma dor aqui. Nossa, mas eu estou sentindo... Ai, estou sentindo um buraco, o que é isso? Nossa, parece que é um vazio. Ai, parece que eu estou sentindo sozinha, tá vendo? Você vai falando, você vai imprimindo, vai nomeando as sensações. De repente, você chega no sentimento, você já ele não te domina mais, você já está manejando ele, você está olhando para ele, entende? Seu adulto está olhando para ele, e aí você vai resolver o que vai fazer com isso, né? Ah, então, você precisa de quê? Se eu estou me sentindo sozinha, eu estou precisando de companhia, eu estou precisando da minha própria companhia, então eu vou escrever algo bacana para mim, eu vou começar a perceber coisas bonitas que eu fiz, eu vou abrir minha gaveta e vou ver vários presentes que eu recebi, cartões que as pessoas escreveram para mim, entende? Vocês precisam de descobrir quais são as estratégias que vão te ajudar a se conectar com você de novamente. Porque esse vazio não é vazio do outro, gente, é vazio de nós mesmos, né? Essa dependência, né? Essa falta, é eu mesmo, só eu mesmo que posso hoje cuidar dessas minhas necessidades que lá na infância não foram vistas, talvez, ou não foram, né, assistidas. E aí agora o terceiro passo para sair disso, quando você aprende a se amar. Então você aprendeu a acolher sua criança interna, você diz que estava ali com ela, que não ia abandoná-la, você aprendeu a olhar para o seu corpo e para as suas emoções e dar um lugar para isso, não é fugir da dor, é dar um lugar para isso, e depois você olha o que você vai fazer com isso, mas aí você já está no seu adulto. Quando você vai falar, agora como que eu vou responder isso aqui? Como que eu vou responder para o meu marido isso aqui? Gente, tem tantas coisas interessantes, né? Hoje eu cheguei aqui em casa, olha para você ver como que é. São coisas assim. Cheguei aqui em casa e eu tinha
feito tantas coisas, tinha muitas coisas para fazer, e eu estava com a cabeça um pouco cansada, estressada, e aí eu cheguei e o Paulo estava falando de um monte de coisa que ele tinha feito, a gente está para se mudar para uma casa muito melhor do que as que a gente está, e a gente está feliz com isso, e ele estava todo assim, e eu comecei a questionar umas coisas para ele, mas isso assim, assim, mas isso assim, assim, e eu nem percebi que ele estava numa alegria da realização, né? E aí ele ficou um pouco amuado, assim. Eu também não entendi aquilo. Depois, quando eu parei, eu respirei, eu falei, nossa, puxa vida, né? Você tá aí só reclamando do seu mundo de descontentamento com tanta coisa que você precisava de organizar aí. E o seu parceiro, ele só precisava que você percebesse o valor dele nesse lugar, né? Que ele está resolvendo tudo como um bom parceiro, como um homem que tem um masculino lindo. E isso, gente, precisa ser visto. Então, não é o tempo todo você ficar ali lambendo a pessoa, o apego emocional, mas é você reconhecer, sair um pouco de você e reconhecer o valor do outro, reconhecer o que o outro precisa também. Porque, gente, quando nós estamos nas nossas feridas, raramente nós vemos o outro. A gente vê o que nós precisamos do outro, sabe? A gente vai até o outro no interesse de encontrar alguma coisa. Então, eu estou dando esses exemplos para vocês do dia a dia, né? Como eu começo a me trabalhar, como eu começo a ver a minha criança ali. Tudo bem que eu estava cansada, tinha um monte de coisa, mas o outro não tem nada a ver com isso, né? E aí, de repente, você não percebe, mas depois você pode perceber, você pode voltar atrás, você pode, né, tentar compensar isso. Então, esse olhar para dentro de nós, essa amorosidade com a gente mesmo e com o outro, é o caminho da cura, né? Olha só, Thaís está dizendo aqui, Renata, ao mesmo tempo que eu quero muito o outro, e tem hora que quero ficar muito sozinha, mas é importante, né? Se você tem a ferida do abandono, você tem que perceber o que qual é essa necessidade de ficar sozinha, que é a solitude, né? É aprender a ficar consigo mesma. Gente, estar sozinho não é solidão. A gente tem que entender isso. E quando o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira estiver fazendo algo, estiver muito ocupado, estiver muito cansado, a questão não é com você. Não é você pensar assim, como é isso, né? A pessoa está me abandonando. Não. A coisa não é com você, percebe? Como é que você pode olhar para isso de um jeito adulto, né? Vocês precisam de ter espaço. Às vezes passa até para a gente lidar com essas questões que eu trouxe para vocês hoje. Ai, que insatisfação é essa? Que cansaço é esse? Né? Que estresse? Ok, era algo meu que eu precisava de manejar ali sozinha, de administrar sozinha, né? Mas acaba que você, sem perceber, no relacionamento com o outro, isso pesa também, se a gente não toma conta disso, né? Então, muitas pessoas, quando estão no relacionamento a dois, têm uma sensação de que elas estão abandonadas, que o outro está longe, que ele está distante. Não, está fazendo as coisas dele, né? E que bom que está fazendo as coisas dele, porque depois vai voltar com mais saudade. Depois, quando vocês voltam para o outro, vocês têm que partilhar, né? Ó, a Deisa está dizendo, eu aprendi a me curtir, passei eu mesma a me elogiar, a conversar comigo mesmo. Que linda, olha. Tem dia que pareço doida falando sozinha. Ó, que ótimo, é isso mesmo, né? Aprendeu. E veja como a gente fica melhor na relação. A Lídia está dizendo, eu também preciso da minha solitude. Isso. Então, é saber, gente, que quando o outro não está do jeito que você queria com você, não significa desamor, não significa abandono. Quem está olhando isso como desamor e abandono é a sua criança. Então, você pergunta, quem é? Quem é que, na verdade, que está no controle? Quem é que está sentindo isso? Que parte minha é essa? Sou eu mesma, né? Que amor é esse que eu vivo? Quem é essa pessoa que eu vivo? Você vai começar a ver diferente. Você vai começar a ver muito diferente, né? E é importante você entender, né? Que o seu pai e a sua mãe, eles também tiveram feridas. Isso é super importante para a sua cura, tá? Então, eu vou terminar com vocês aqui hoje, fazendo uma vivência
para que vocês possam reconciliar. Quanto mais reconciliar com esse pai e essa mãe dentro de você, mais segurança, mais amor e menos medo. Mais segurança, menos dependência, né? E mais amor mesmo para poder ter uma vida mais próspera juntos, mais saudável, né? Para quem está sozinha, justamente porque repete o padrão, ou abandona as pessoas bacanas, ou atrai as pessoas que me abandonam. Vamos pensar. A pessoa está sozinha porque repete o padrão. Então, primeiro, você tem que ficar sozinha mesmo. Até você se curar. Mas você tem que... Mas não é sozinha, sem fazer nada, né? Agora, Dia dos Namorados, as pessoas pensam, esse dia pode ser um dia muito importante para você pensar por que você está aí nesse lugar. E começar a se relacionar com você mesma, tá? E dizer para você mesma, olha, eu posso curar a dor do passado e inaugurar uma nova relação no futuro. Então, é uma crença também. Então, você diz, eu quero inaugurar algo novo no futuro. Eu quero encontrar alguém, mas esse alguém que você vai encontrar, ele não vai ser alguém perfeito. Mas a sua criança vai ter necessidade que ele seja perfeito. Ou vai ter necessidade de buscar aquele que realmente tem uma tendência a ser irresponsável, a fugir do relacionamento. Para quê? Para você de novo falar, tá vendo? Eu sempre sou abandonada. Isso é algo da sua criança. E a gente faz isso repetindo mesmo, como você disse aí. Então, a primeira coisa é um relacionamento com você mesma, com seus pais aí dentro, tá? O amor vem de nós. O amor vem de nós. Então, enquanto você não está pronta para encontrar alguém, vai encontrar com você primeiro, tá? Então, o Dia dos Namorados é um dia lindo para o amor começar em você mesmo, né? Em cada um de nós. Então, vou pedir vocês, gente, que para a gente encerrar, que vocês fechem os olhos um pouquinho, tá? E vocês entrem em contato com a consciência da presença dos pais de vocês. Você pode se sentar de uma maneira confortável, mas elegantemente, para ficar numa postura receptiva, uma postura que tenha um compromisso com a vivência. Você vai soltando o ar, inspirando, tranquilamente. Neste momento, então, visualize seu pai e sua mãe. Você olha para eles e você diz, eu vejo vocês. No coração dos filhos, os pais sempre estão juntos, para sempre. Olhe nos olhos da sua mãe e veja quais são as feridas dela. Você vai sentir. Agora olhe nos olhos do seu pai e veja quais são as feridas dele. E então, você pode tocar a mão de um e de outro e olhar para os dois e dizer, eu olho com amor e com respeito para o coração da criança de vocês. E me despeço da criança de vocês.
agora. E agora você solta as mãos deles com um olhar de respeito, de reverência. E do seu lado, você pega a mãozinha da sua criança. Veja a idade que ela tem. E diz para eles que você segue agora cuidando da sua criança. Eu honro a grandeza de vocês, pai e mãe, e agradeço por terem aberto a porta da vida para mim. Obrigado, obrigado. Eu amo vocês e trago o amor de vocês no meu coração para sempre. Muito bem, queridos. Vamos voltando devagar. Sempre que tiver difícil o amor aí com o outro, né? O relacionamento, faça esse exercício de amor com os pais de vocês. E vocês vão ver como tudo pode mudar. Ficamos por aqui. Alguma pergunta, gente? Ficou bem compreendido? Obrigada, Thaís. Que bom, querida. Obrigada, alegrias e amor para você e todos aqui presentes. Gratidão, Simone. Gratidão, pessoal, gratidão. Um beijo grande e até semana que vem. Se der tudo certo, eu estou no processo de mudança, tá, gente? Mas a ideia é que a gente possa fazer a live da ferida da humilhação semana que vem, tá bom? Então, beijo grande, queridos, e até a próxima. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Participação linda, maravilhosa. Tem gente perguntando aqui, né, a Lilith, como participar da terapia de grupo? Só me manda no direct lá, eu quero que eu entre em contato com você, te passo direitinho, tá? Gratidão, Jajel, gratidão, pessoal.